Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu tinha falado para vocês, que eu iria gravar uma aula para a gente dar uma olhadinha naqueles conteúdos referente à essa última aula que nós tivemos na sexta-feira, no dia 28. Aqui estou gravando essa aula para vocês, para que, enfim, a gente possa tirar algumas dúvidas que tenham ficado com relação aos nossos conteúdos. Tá? Bom, então, a gente vai retomar de onde nós havíamos parado na aula e aí eu vou tentar concluir o mais rápido para vocês, tá bom? Eu queria que vocês abrissem os livros de vocês lá na página 55. A gente vai dar uma olhada naquela última questão da página, né? Aquela que fica lá no finalzinho, onde tem o nome em amarelo, vocabulary, e tem cooking verbs. Bom, vou dar aqui essa questão aqui, tá bom? Questão lá da página 55, tem um boxzinho, uma caixa com esses verbos aqui, mix, fry, chop, wash, add e peel. Bom, aí aqui nesse slide, você já consegue ver como é a correção dessa questão, tá bom? Letra A, você vai usar a palavra wash. Na letra B, você usa as palavras peel e chop. Na letra C, fry. Na letra D, add. E na letra E, mix. Tá? E aí a gente vai ver como é que ficam então essas frases depois que nós acrescentamos essas palavras, esses verbos. You should wash the lettuce before you eat it. Ou seja, você deveria lavar o alface antes de comê-lo. Letra B, you need to peel and chop the onion before you use them. Você deve, ou aliás, você precisa descascar e cortar a cebola antes de comê-la. Letra C, people often fry potatoes in oil before they eat them. As pessoas frequentemente ou geralmente fritam batatas em óleo antes de comê-las. Na letra B, if your coffee is not sweet enough, you can add a spoonful of sugar. Se o seu café não estiver doce o suficiente, você pode adicionar uma colher cheia de açúcar. Última linha, you mix a salad after you put in salt, oil and vinegar. Você mistura a salada depois que você coloca sal, óleo e vinagre. Ok? Bom, e com essa questão aqui, a gente conclui a correção da página 55. Na sequência, nós tivemos ainda a página 56 para correção. Essa página já havia sido pedida antes, e aí nós vamos concluir agora a correção. Olha só, vamos começar lá da questão 2, porque a questão 1, eu quero que você observe lá que ela é uma questão que vai ser de ordem pessoal, as respostas de ordem pessoal. A questão 1, ela não está aqui nesse slide, mas ela diz assim, look at the picture in the magazine and think about what fruits you like to eat. Está pedindo então para que você olhe a imagem que está logo abaixo dessa questão, como se fosse uma capa de uma revista, né? E aí tem uma imagem, né, de algumas frutas e legumes, de um suco. E aí essa questão pede para você imaginar qual tipo de fruta que você gosta e tal. Bom, é de ordem pessoal essa questão, então você pode traduzir e colocar lá no teu caderno no livro. Mas a questão 2 não, a questão 2 ela é passiva de correção, então a gente vai fazer a correção agora. Ela pede para você completar uma entrevista que tem logo abaixo, junto ao texto, né, com essas perguntas que estão aqui. Tá? Onde tem aqui A, B, C e D, são essas perguntas que vão completar o texto. E aí, pessoal, de antemão, deixa eu te falar, como é a correção dessa questão? Você vai começar a responder de baixo para cima. Como assim, professor? A letra D, onde tem is it difficult to make, ela vai preencher a primeira linha. How much fruit is there in a smoothie? Quanto de fruta tem em um mix
nesse drink, né, no smoothie, que parece uma vitamina, tá, gente? Como se fosse uma vitamina ou um mix de frutas. Então, quanto de frutas tem nele? E aí essa pergunta vai completar a segunda parte do texto. How many vegetables should I use? Você vai colocar no terceiro parágrafo ou terceira linha. E letra A, do you have a specific recipe? É a última parte do texto que você vai completar. Então, de baixo para cima, você vai colocando e aí você obtém a resposta. Ela vai ficar da seguinte forma, tá? Então, eu já estou colocando aqui com a ordem das respostas, como eu tinha dito a vocês. A primeira, que essa aqui seria a letra D, né? Aí está dizendo assim, what is a smoothie? O que é um smoothie? O que é... Aliás, essa primeira já está respondida no livro de vocês, tá? Na verdade, começa aqui, ó, no segundo parágrafo, é que começam as nossas respostas. A primeira já está no livro de vocês. What is a smoothie? A smoothie is a drink. It's a fun way to add fruit and vegetables to your diet. A smoothie é uma bebida, é uma maneira divertida de você acrescentar frutas e vegetais na sua dieta. Então, nesse segundo parágrafo, onde tem is it difficult to make, essa é a letra D da segunda questão. Então, você começa de baixo para cima. Então, is it difficult to make? Olha só como é que fica o restante. No, it's really easy. There aren't any complicated ingredients. All you need is a blender, some fruits and vegetables, and some water. You don't need much water. Ou seja, não, é realmente fácil, ou é muito fácil. Não há nenhum ingrediente complicado. Tudo que você precisa é um liquidificador, algumas frutas e vegetais e um pouco d'água. Você não precisa de muita água, ok? Bom, aí agora o parágrafo de baixo é a letra C da questão 2. How much fruit is there in a smoothie? Quanto de fruta tem em um drink desse, em um smoothie? It depends. I like a lot. I use a banana and a mango or a pineapple to start. Then I add some juice fruit like orange, strawberries or grapes. Depende. Eu gosto de muitas, né? I like a lot. Eu gosto de muitas frutas. I use a banana. Eu uso uma banana, uma manga ou um abacaxi para começar. E depois eu adiciono um pouco de suco de frutas como suco de laranja, suco de morango ou de uvas. Ou uvas, né? Bom, seguindo adiante, a gente tem mais 2 parágrafos. Então, como na sequência agora, então esse how many vegetables should I use? É a letra B da questão 2. Not many, ou seja, não muitos. Então, sim, voltando só para a tradução da primeira parte aqui ainda. How many vegetables should I use? Então, quantos vegetais eu devo usar? Não muitos. You don't need many vegetables. Você não precisa de muitos vegetais. Just use some fresh lettuce or carrots. Apenas use algumas alfaces e cenouras frescas. Aliás, um pouco de alface ou cenouras frescas. Do you have a specific recipe? Essa é a letra A da questão 2. Você tem uma receita específica? A resposta é here's a recipe for a orange. Gente, não é na orange não, tá? São erros de digitação. For an orange, tá? Esse A é depois do N. É porque o orange, às vezes, quando a gente está digitando, ele inverte, ele faz a correção. Bom, voltando para a tradução. Here's a recipe for an orange, strawberry and banana smoothie. Aqui está uma receita para um drink de laranja, morango e banana. You don't need many oranges or bananas. Você não precisa de muitas laranjas ou bananas. Ok? Bom, eu sei que está sendo bem rápido, mas só para que o vídeo também não fique demasiadamente cansativo. Ok? Bom, então essa é a correção aqui com isso que eu mostrei a vocês agora. A gente fica faltando apenas 2 questões para corrigir essa página. Ficam faltando apenas a questão 3 e 4 que a gente faz agora. Mais uma questão, essa questão 3 agora de acordo com o texto.
abaixo no texto da receita, tá? Porque logo abaixo, no livro de vocês aí, vocês podem ver onde tem a cenoura, o abacaxi, as bananas, tem a receita, tá? E aí na receita a gente pega essas informações. Look at the receipt and answer the questions. Olhe para a receita e responda as perguntas. Letra A. How many orange do you need? Então, onde está de vermelho aqui 2 é a resposta, tá? Então, você coloca 2 porque você precisa de 2 laranjas apenas e você vai perceber isso lá pelo texto. Letra B. How much water do you need? Quanto de água você precisa? Half cup, meia xícara. Letra C. How many cups of strawberries do you need? Quantas xícaras de morango você precisa? 3, tá? Então, essa parte de vermelho é a resposta e a correção dessa questão. Número 4, questão 4, diz assim, answer the questions. Então, responda as perguntas. Essa é outra questão em que as respostas vão variar, vão ser diferentes de um aluno para outro. Mas vamos analisar elas aqui. Olha, a pergunta diz assim, do you like this recipe? Why or why not? Você gosta dessa receita? Por quê ou por que não? Tá? Então, você vai usar suas palavras, você vai escrever em inglês, tá? Você pode usar o tradutor, pode usar um dicionário, usa as ferramentas que você tiver na mão. Mas eu quero em inglês, tá bom? E a letra B, assim, sua tradução, você gosta dessa receita, por que sim ou por que não? Letra B, which ingredients would you put in your favorite smoothie? Que ingredientes você colocaria no seu drink favorito? Aí você vai dizer o que você gostaria de colocar, tá bom? É pessoal. Ok, bom, agora sim, nós concluímos a página 56 do livro didático. Olha só, aí já no final da aula, quando a gente tinha saído da aula e voltamos para a aula, alguns alunos não voltaram e outros sim. Então, alguns perderam essa explicação sobre essa questão aqui que a gente analisou, da página 57. Olha, 57 está falando sobre quantity, são quantitativos, algumas palavras que nós usamos para falar de quantidades, e aí, de forma geral. O que é dessa questão, o que é dessa folha aqui do livro de vocês, que está falando sobre quantifiers, falarmos sobre substantivos, também falarmos sobre substantivos contáveis e incontáveis. E aí, a gente tem a primeira questão e através dessa questão a gente começa a fazer a análise. Read the examples from the magazine and underline the food nouns in the sentence. Then label them. C, countable or U, uncountable. Então, leia os exemplos tirados da revista e sublinhe os substantivos de comida nas frases. Depois, então, rotule ou marque, eles com C para contáveis ou U para incontáveis. E aí a gente tem aqui a letra A, não tem letra, na verdade são apenas frases, como você vê aí no livro de vocês. A primeira diz assim, how many vegetables should I use? Quantos vegetais deveria usar? Então, você vai sublinhar a palavra vegetais e depois, no finalzinho, você coloca a letra C, porque nós estamos falando de substantivos contáveis. Professor, como é que eu vou saber? Olha só, eu quero que você perceba que a frase começa com a expressão how many. E a palavra many é uma daquelas palavras que nós vamos usar para nos referir, uma daquelas palavras usadas para falar de quantidade, a qual nós vamos usar para falar de substantivos que podemos contar, coisas que contamos. É justamente por isso que está sendo feita a pergunta, how many, que quer dizer quantos. Então, quantos vegetais should I use? Se eu estou falando de quantos, de quantidade, coisas que eu posso contar, então, claro, a resposta vai ser letra C, countable, que são substantivos contáveis. Inclusive, até a resposta diz not many, tá? Então, not many quer dizer não muitos. Segunda linha diz assim, you don't need many vegetables. Você não precisa de muitos vegetais. Outra vez, eu quero que vocês gravem bem isso. A palavra many, ela é usada para se referir a substantivos no plural, tá?
e de substantivos contáveis, coisas que você conta. Então, a resposta para a segunda letra também é a letra C. E a palavra a ser grifada é a palavra vegetable. Na terceira linha, how much fruit is there? A palavra a ser grifada é a palavra fruit. E agora nós vamos usar a letra U para uncountable, ou seja, incontável. Professor, mas como é isso? Fruta não é contável? Mas a gente vai contextualizar aí essa fruta aí já dentro do drink, tá? Como se tivesse... não são frutas separadas, tá? Veja que até a própria palavra fruta, ela está no singular. Então, quanto tem de fruta nessa vitamina, você não vai contar quantas... ele não está falando individualmente, tá? Mas ele fala no suco em si. Então, incontável, tá? Do drink feito. E a última, you don't need many oranges or bananas, então você não precisa de muitas laranjas ou bananas. Agora sim, a gente tem laranjas individualmente, no plural, né? Individualmente assim, está no plural, então, mas agora separadamente. Então, você não precisa de muitas laranjas, tá? Então, como algo que você consegue contar, ou bananas também separadamente aí como algo que você consegue contar. Então, letra C também para substantivos contáveis. E aí, tem mais uma questão apenas que eu quero... aliás, tem essa e tem o comecinho da outra. Vamos ver essa questão 2 ainda, da página 57. Ela diz assim, complete as regras com o parágrafo... complete as regras com os parágrafos in the box, na caixa. Né? Ou seja, nessa questão aí tem uma caixinha, como se fosse uma caixinha de diálogo, e tem as palavras how much, how many, not much, not many. São com essas expressões que você vai completar as frases abaixo. Essa forma de completar aí essas frases, nós vamos estar falando da questão gramatical do uso dessas expressões. Então, pessoal, letra A diz assim, nós usamos, e aí nós usamos tal palavra e depois outra palavra, né, dessas que estão na lista. E aí veja o complemento, com substantivos contáveis. Olha só, isso torna fácil a resposta, porque você já sabe que much vamos usar para substantivos que nós não contamos e many para substantivos que contamos. Então, se aqui nós usamos para countable nouns, ou seja, substantivos contáveis, é how many e not many. Na letra B, tá? Na letra B está dizendo assim, nós usamos tal palavra e depois tal palavra com substantivos incontáveis. E aí, claro, se nós já usamos how many e not many, o que sobra para a gente é how much e not much. E aí você já fica sabendo que how much e not much são expressões usadas para se referir a substantivos incontáveis, coisas que nós não contamos. Questão 3 diz, complete o texto com how many, how much ou much. Então, com how many, muitos, e many, muitos. How much, muito, singular, é incontável, ou much, muito, também algo que você não consegue contar. E aí, essa questão é a última questão da 57, nessa partezinha onde há um pouco de verde, tem um verdezinho claro, tem a imagem de uma banana, ou como se fosse um smoothie, né? Uma vitamina de banana, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos lá. Vamos para completar ela. Eu vou completar, pessoal, apenas a primeira parte, e vocês vão completar como tarefa de casa a segunda parte. E aí a gente corrige na próxima aula. Vê lá o que a gente tem aí, ó. Essa seria a questão 3, ela diz assim, complete the text with how many, how much or much. E aí vamos para a primeira frase. Millie, vírgula, né, comma, I want to make a banana smoothie and I have 2 questions. E aí essa pessoa diz assim, eu quero fazer uma vitamina ou um drink, um smoothie, né, de banana, e eu tenho 2 perguntas. Aí pronto, primeira, aí você já começa a usar uma dessas expressões. A expressão é how many, a que você vai usar, tá? Você consegue ver aqui de vermelho. E aí você vai saber que é how many, porque primeiro, porque é uma pergunta, então eu não posso usar
nem many, nem a expressão much. Então, eu só poderia usar ou how much ou how many, porque é pergunta. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você vai olhar bananas, que é o substantivo a qual a palavra, a expressão está se referindo, né? Quantos? A palavra bananas também está no plural, então, o substantivo contável. Então, você vai usar how many. Quantas bananas devo usar? E quanto de leite eu devo usar? And how much milk? Professor, how much leite é líquido, leite a gente não conta, tá? É líquido, então ele é falado por quantidade e não por unidades, ok? Então, deixa eu ver se eu coloquei